Bem, muito obrigado, professor Eduardo Vitor. Ilustre moderador, em primeiro lugar, agradecer à Federação do Porto, ao Renato Sampaio, o convite que me foi feito, e felicitar a PS do Porto por esta iniciativa. É extremamente importante, realmente, que possamos debater literalmente estas questões e prepararmos melhor, não só para intervirmos politicamente, mas também para os combates com que estamos confrontados. Bem, é um prazer debater com o José Couto Santos, amigo há muito, e, portanto, estamos aqui num certo debate sindical patronal, mas é sobretudo uma troca de pontos de vista, de confluência muitas vezes, de divergências também algumas. É evidente que vocês já abordaram ontem e hoje questões que atravessam necessariamente o debate sobre o mercado de trabalho, todas as questões ligadas à competitividade, à inovação. É evidente que não podemos isolar os problemas como está na área do mercado de trabalho deste tipo de problemas. Aliás, diria que à partida o nosso país hoje, de facto, está confrontado com a solução de um problema que já se vai arrastando há vários anos. Desde 2002, Portugal está a crescer muito pouco, Portugal está a crescer menos que a União Europeia, portanto temos uma crise económica que se vai arrastar. Crise económica, déficit, este fraco crescimento, portanto é evidente que originou um crescimento grande do desemprego, particularmente nos últimos anos. Agora tem crescido a um ritmo inferior, mas atingiu níveis de facto insustentáveis. Por outro lado, de facto, nos últimos anos também, Portugal confrontado com estes desafios da competitividade, muito ligado à questão da globalização, do alargamento. O alargamento vem de 2001. A globalização é um fenómeno já muito antigo e muito velho, mas, de facto, o esbatimento das fronteiras, a Europa deixar de ser um espaço mais ou menos protegido, isso teve um impacto muito grande nas nossas empresas e na nossa economia. Há que ser a isto, e sobretudo agora já pensando no governo PS, realmente a questão do déficit das contas públicas, que tinha que ser claramente resolvido, até porque somos um país do euro, e portanto não é só um problema de vontade de ter um problema que é fundamental para resolver os problemas económicos e sociais, que é uma barreira as contas públicas estarem fortemente desequilibradas, mas também a obrigação de reduzir o déficit público como um imperativo para continuarmos no euro. Ninguém põe em causa, acho, digamos que temos que continuar na moeda única que trouxe vantagens para o país e que trouxe vantagens para os trabalhadores e para as empresas. É bom pensar também, muitas vezes, às vezes, nós pensamos nos problemas do euro, e então agora que as taxas de juros vão subindo por decisões do Banco Central Europeu, ainda estamos mais confrontados com os problemas do euro. Mas é bom lembrar que no passado, quando havia problemas de competitividade, resolvíamos facilmente, desvalorizava-se a moeda. Os trabalhadores, em princípio, tinham o mesmo salário, mas o salário valia muito menos. E, portanto, havia aqui o problema da inflação. É sempre um problema, e o problema das desvalorizações é um problema que penaliza fortemente os trabalhadores. Portanto, estes problemas, nomeadamente a necessidade de combater o déficit público, levantou problemas na área do crescimento económico. É evidente que o déficit público foi combatido por algumas políticas de contenção da despesa pública, mas foi combatido por políticas, sobretudo, de contenção de perda de salários reais na administração pública e de corte no investimento público e, consequentemente, no investimento privado. E isso causou problemas no crescimento e no emprego. Por outro lado, também pensar que, de facto, este aspecto do déficit tem sempre esta visão, que eu tenho que aumentar as receitas e diminuir as despesas. Posso atuar só através de diminuição de despesas, mas isto, de facto, tem consequências sociais muito negativas. Tem também aumentar as receitas. Em Portugal também foi perseguida a política de aumento de receitas, algumas positivas, nomeadamente o combate à fraude e à fuga fiscal, é claramente uma medida fundamental. Outras mais penalizadoras e que deu problemas graves até então nas regiões fronteiriças, sente-se muito. O problema, por exemplo, do aumento do IVA, portanto, do aumento da carga fiscal
global, mas tudo aquilo que tem a ver com o combate à fraude e à fuga fiscal é extremamente positivo e está a dar alguns resultados. E é neste quadro que diria que quais são hoje, na análise do mercado económico e social, uma análise dos pontos mais negativos. Um elemento é o problema do desemprego na igualdade. Nós, tradicionalmente, tínhamos um desemprego inferior à média da União Europeia, cerca de metade. Este ano, pela primeira vez, nós vamos ter um desemprego superior à média da União Europeia. Vamos ter um desemprego superior à média. Nos últimos 5 anos, desde 2002, o desemprego, praticamente, o nível de desemprego duplicou. E, portanto, há aqui um problema gravíssimo de facto, um nível muito grande de desemprego. Por outro lado, também temos esta questão de que muito do combate ao déficit e das políticas, até da competitividade, levaram a contenção no crescimento dos rendimentos. Portanto, hoje os salários, em termos reais, não cresceram, até tiveram algumas diminuições, particularmente sensíveis para muitos trabalhadores e, sobretudo, agravaram-se as desigualdades. Em Portugal, foi o país da União Europeia, hoje o país da União Europeia, com maiores desigualdades sociais. Mesmo quando falamos na União Europeia há 27. Quando se compara o que ganham os 20% que têm mais rendimentos, com os 20% que são mais pobres, Portugal é o país que tem maior desnível de rendimentos, distribuição de rendimentos. E, ao contrário da grande maioria dos países, estes níveis têm aumentado. Portanto, há um problema, claro, de pobreza, há um problema que tem que ter também uma solução. E também temos em Portugal um mercado de trabalho muito desigual, em que há postos de trabalho permanentes, mas há sobretudo uma grande precariedade no trabalho. Nós, ao lado da Espanha e da Polónia, somos o país com maior precariedade laboral. A maior precariedade laboral é quer a precariedade legal, quer dizer, quando medimos os contratos a prazo, os contratos temporários, quer a precariedade ilegal, nomeadamente os chamados os falsos recibos verdes. Comparamos o chamado trabalho autónomo em Portugal com a média europeia, ou até com a Espanha, com outros países, Portugal tem muito mais trabalho autónomo que eles. Porquê? Bem, basicamente porque há muitas falsas prestações de serviços, muito falso trabalho independente. Portugal, em termos da competitividade, é evidente que teve empresas que tinham setores muito importantes em termos de emprego, em que a competitividade era centrada nos baixos salários. Portugal fez um grande esforço no desenvolvimento de infraestruturas de vários níveis, mas há um problema, continua a haver, que é o problema da qualificação dos trabalhadores e da qualificação dos empresários. Estamos a dizer que temos que viver com os trabalhadores que temos e com os empresários que temos. Agora temos que melhorar o nível de qualificação de trabalhadores, mas também melhorar o nível de qualificação de empregadores e o espírito de risco dos empregadores. E, portanto, em termos do impacto de uma maior competição externa, aquelas empresas que centravam a sua competição nos baixos salários, muitas vezes que se limitavam a exportar para os baixos salários. Quer dizer, o nosso setor das confecções, nós produzíamos até produtos para as melhores marcas, produtos com a maior qualidade, mas normalmente muitas empresas produziam para um único cliente. Este cliente foi comprar onde era mais barato. E, portanto, as empresas que tinham mercados próprios conseguiram sobreviver e algumas até desenvolver-se, mas, por exemplo, é um setor que foi muito arrasado pela competição internacional. Aliás, este aspecto da globalização apanha Portugal, sobretudo na área do têxtil, do vestuário, o calçado um pouco menos, porque tinha apostado mais na inovação tecnológica nos últimos anos, mas, portanto, estes setores fortemente afetados e até um pouco esta jornada. Portanto, há aqui o desafio da competitividade. Quando analisamos o desafio da competitividade nos últimos anos, vemos que houve um crescimento, sobretudo nos últimos 2 anos, houve um grande crescimento das exportações. Logo, o país, naqueles setores, conseguiram, de facto, avançar até aumentar a competitividade, alargaram os mercados externos. É um fator positivo. Mas esse crescimento das exportações tem que ser sustentado cada vez mais pelos fatores de competitividade que vocês falaram da parte da manhã, nomeadamente a grande aposta da qualificação e da inovação. Quer dizer, e estes são desafios centrais. Eu diria que nesta área temos que passar muito do discurso à prática.